O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Gabriel, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @ocatecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Chegamos, enfim, ao dia 150 do podcast O Catecismo em um ano, e estamos lendo então a segunda parte, a celebração do mistério cristão, a primeira sessão, a economia sacramental, e o capítulo 2, a celebração sacramental do mistério pascal. E nesse dia nós leremos dos números 1168 ao 1173. Ano litúrgico. Partindo do tríduo pascal como de sua fonte de luz, o tempo novo da ressurreição preenche todo o ano litúrgico com sua claridade. Aproximando-se progressivamente das duas vertentes desta fonte, o ano é transfigurado pela liturgia. É realmente ano de graça do Senhor. A economia da salvação está em ação no transcurso do tempo, mas desde a sua realização na Páscoa de Jesus e na efusão do Espírito Santo, o fim da história é antecipado em antegozo e o reino de Deus adentra nosso tempo. Por isso a Páscoa não é simplesmente uma festa entre as outras, é a festa das festas, a solenidade das solenidades, assim como a Eucaristia é o sacramento dos sacramentos, o grande sacramento. Santo Atanásio a denomina o Grande Domingo, assim como a Semana Santa é chamada no Oriente de a Grande Semana. O mistério da ressurreição, no qual o Cristo esmagou a morte, permeia nosso velho tempo com sua poderosa energia até que tudo lhe seja submetido. No Concílio de Nicéia, em 325, todas as igrejas chegaram a um acordo para que a Páscoa cristã fosse celebrada no domingo que segue a lua cheia, 14 de Nisan, depois do equinócio de primavera. Por causa dos diversos métodos utilizados para calcular o dia 14 do mês de Nisan, o dia da Páscoa nem sempre ocorre simultaneamente nas igrejas ocidentais e orientais. Por isso, busca-se um acordo a fim de se chegar novamente a celebrar em uma data comum o dia da ressurreição do Senhor. O ano litúrgico é desdobramento dos diversos aspectos do único mistério pascal. Isto vale muito particularmente para o ciclo das festas em torno do mistério da Encarnação, Anunciação, Natal, Epifania, as quais comemoram o começo de nossa salvação e nos comunicam as primícias do mistério da Páscoa. O Santoral no ano litúrgico. Ao celebrar o ciclo anual dos mistérios de Cristo, a Santa Igreja venera com particular amor a bem-aventurada Mãe de Deus, Maria, que por um vínculo indissolúvel está unida à obra salvífica de seu Filho. Em Maria, a Igreja admira e exalta o mais excelente fruto da redenção e a contempla com alegria como puríssima imagem do que ela própria anseia e espera ser em sua totalidade. Quando no ciclo anual a Igreja faz memória dos mártires e dos outros santos, proclama o mistério pascal naqueles e naquelas que sofreram com Cristo e estão glorificados com Ele. Propõe seu exemplo aos fiéis para que atraia todos ao Pai por Cristo e implora por seus méritos os benefícios de Deus.
como comentário adicional do episódio de hoje, nós continuaremos lendo a Carta Apostólica Dies Domini de São João Paulo II, que foi realizada no ano de 1999. Leremos dos números 76 a 80. O domingo no ano litúrgico. Seu dia do Senhor, com seu ritmo semanal, está radicado na tradição mais antiga da Igreja e é de importância vital para o cristão. Muito cedo também começou a afirmar-se um outro ritmo, o ciclo anual. Na realidade, é próprio da psicologia humana celebrar os aniversários, associando a repetição das datas e das estações à lembrança de acontecimentos passados. E se, para além disso, se trata de fatos decisivos para a vida de um povo, é normal que a sua ocorrência gere um clima de festa que vem quebrar a monotonia dos dias. Ora, os principais acontecimentos de salvação sobre os quais se fundamenta a vida da Igreja estiveram, por desígnio de Deus, intimamente ligados com festas anuais dos judeus, a Páscoa e o Pentecostes, e nelas foram prefigurados profeticamente. A partir do século II, a celebração feita pelos cristãos da Páscoa anual, juntando-se à celebração da Páscoa semanal, permitiu dar maior amplitude à meditação do mistério de Cristo, morto e ressuscitado, precedida por um jejum que a prepara, celebrada durante uma longa vigília, prolongada nos 50 dias que vão até o Pentecostes, a festa da Páscoa, a solenidade das solenidades. Tornou-se o dia por excelência da iniciação dos catecúmenos. Com efeito, se estes, pelo batismo, morrem para o pecado e ressuscitam para uma vida nova, é porque Cristo foi entregue por causa de nossas faltas e ressuscitado para nossa justificação. Intimamente unida com o mistério pascal, adquire relevo especial a solenidade de Pentecostes, na qual se celebra a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, reunidos com Maria, e o início da missão ao encontro de todos os povos. A mesma lógica comemorativa presidiu a estruturação de todo o ano litúrgico. Como recorda o Concílio Vaticano II, a Igreja quis distribuir todo o mistério de Cristo pelo correr do ano, da encarnação e nascimento à ascensão, ao Pentecostes, a expectativa da feliz esperança e da vinda do Senhor. Com esta recordação dos mistérios da redenção, a Igreja oferece aos fiéis as riquezas das obras e merecimentos do seu Senhor, a ponto de os tornar como que presentes em todo o tempo, para que os fiéis, em contato com eles, se encham de graça. A celebração mais solene depois da Páscoa e do Pentecostes é, sem dúvida, o Natal do Senhor, quando os cristãos meditam o mistério da encarnação e contemplam o Verbo de Deus, que se digna a assumir a nossa humanidade para nos tornar participantes da sua divindade. De igual modo, na celebração deste ciclo anual dos mistérios de Cristo, a Santa Igreja venera com especial amor, porque indissoluvelmente unida à obra da salvação do seu Filho, a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus. Da mesma forma, introduzindo no ciclo anual as memórias dos mártires e de outros santos, por ocasião do seu aniversário, a Igreja proclama o mistério pascal realizado na paixão e glorificação deles com Cristo. A recordação dos santos, se celebrada com o espírito autêntico da liturgia, não obscura a centralidade de Cristo, antes, pelo contrário, exalta-a, mostrando a força da sua redenção. Como canta São Paulino de Nola, tudo passa, mas a glória dos santos perdura em Cristo, que tudo renova enquanto ele permanece o mesmo. Esta relação intrínseca da glória dos santos com a de Cristo está inscrita no próprio estatuto do ano litúrgico e encontra sua expressão mais eloquente precisamente no caráter fundamental e dominante do domingo como dia do Senhor. Seguindo os tempos do ano litúrgico com a observância do domingo, que o ritma inteiramente,
O compromisso eclesial e espiritual do cristão radica-se profundamente em Cristo, em quem encontra a sua razão de ser e de quem recebe alimento e estímulo. Desse modo, o domingo constitui um modelo natural para se compreender e celebrar aquelas solenidades do ano litúrgico, cujo valor espiritual para a existência cristã é tão grande que a Igreja decidiu sublinhar a sua importância, impondo aos fiéis a obrigação de participar da missa e observar o descanso, mesmo quando coincidem em dia de semana. O número destas festas foi variando ao longo das diferentes épocas, tendo em conta as condições sociais e econômicas, o arraigamento delas na tradição e ainda o apoio da legislação civil. O ordenamento canônico litúrgico atual prevê a possibilidade de cada conferência episcopal, em virtude de circunstâncias próprias do seu país, reduzir a lista dos dias de preceito. Uma eventual decisão nesse sentido, porém, precisa de ser confirmada por uma aprovação especial da Sé Apostólica, e se fosse o caso da celebração do mistério do Senhor, como a Epifania, a Ascensão ou a solenidade do corpo e sangue de Cristo, tal celebração deve passar para o domingo seguinte, segundo as normas litúrgicas, para que os fiéis não sejam privados da meditação do mistério. Os pastores procurarão diligentemente encorajar os fiéis a participarem na missa nas festas de certa importância que calham durante a semana. Merecem uma reflexão pastoral específica aquelas situações frequentes em que tradições populares e culturais típicas de um ambiente ameaçam invadir a celebração dos domingos e outras festas litúrgicas, incorporando no espírito da fé cristã autêntica elementos que lhes são alheios e poderiam desfigurá-la. Nestes casos, importa pôr as coisas claras através da catequese e de oportunas iniciativas pastorais, rejeitando tudo o que for incompatível com o Evangelho de Cristo. Porém, é preciso não esquecer que muitas vezes tais tradições, e o mesmo vale analogamente para as novas propostas culturais da sociedade civil, possuem valores que se harmonizam sem dificuldade com as exigências da fé. Compete aos pastores efetuar um discernimento que salve os valores presentes na cultura de um determinado contexto social e, sobretudo, na religiosidade popular, de forma que a celebração litúrgica, sobretudo a dos domingos e dias festivos, não fique prejudicada, mas antes seja valorizada com eles. Os textos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!